que nós possamos perceber cada encontro em torno dos ensinos do Cristo como uma busca para que a luz dos seus ensinos se adentre mais profundamente em nossos espíritos, para que nós mais e mais descobramos as nossas potencialidades no rumo à perfeição relativa, onde há nisso a proposta ou o determinismo divino, que um dia todos sejamos plenos. E em torno deste assunto, nós queremos hoje abordar a taxa de sombras que ainda reside em nós. Aquela face da nossa personalidade que por vezes se multifaceia como um proteu, se camufla e no momento de invigilância ela prorrompe, agride e machuca as pessoas mais amadas ou as pessoas desconhecidas em um primeiro contato que tem conosco. Passado aquele instante, nós nos questionamos, não poucas vezes, tendo por testemunha as lágrimas que escorrem pelas nossas faces. E vem-nos a pergunta, de onde, Senhor, este mal que ainda me tipifica? Essa condição agressiva. E neste momento parece que nos vinculamos às peregrinações de Paulo, mas não pelo deserto tal qual Moisés ou Abraão. Não no deserto físico, do relevo de região, causticada pelo sol. Não. O deserto de nossas almas. As regiões que nós ainda não irrigamos. Ali onde nós temos os espinhos, os dardos venenosos, que agridem, por vezes indistintamente, a pessoas queridas e a pessoas desconhecidas. E Paulo então nos dizia, em sua epístola aos Romanos, no capítulo 7, precisamente no verso 19, o bem que quero fazer, não faço. E o mal que não quero fazer, comumente o faço. Neste momento, Paulo se torna contemporâneo. Quantas vezes a gente não ensaia uma conversa com uma pessoa de comportamento difícil, ou que tem um relacionamento difícil, ou se pura e simplesmente, somente aquele instante é insólito. E nós nos preparamos. E até iniciamos o diálogo com uma convicção que não sairemos do padrão. E no primeiro comichão, naquele instante que nos é lançada a isca, ou no dito popular, sou calmo desde que não pise nos meus calos.
e prorrompe-se como um vulcão das minhas entranhas a agressividade. De onde vem essa taxa de sombras? Qual a gênese do mal que ainda habita em mim? E nós perceberemos, nesse diminuto espaço de tempo, que a melhor forma de combatê-la é o autoconhecimento, é não mascarar esta parte instintiva e ainda agressiva que nos tipifica. Inúmeros são os estudos em torno disso. Se nós mergulharmos no ambiente da sociologia, da filosofia, primeiramente, de Platão aos nossos dias, nós vamos encontrar assertivas, por vezes, de filósofos do mesmo período, mas com pensamentos tão antagônicos. Platão diz que nós temos uma face sombria, uma parte da nossa individualidade desconhecida, sombria. Se formos pegar os primeiros passos da proposta do antropocentrismo de Thomas Hobbes, autor de Leviatã, a Jean-Jacques Rousseau, pensamentos antagônicos. Hobbes diz que o homem em sua essência é mau e a sociedade o lapida. Rousseau assevera que o homem nasce bom, livre, e a sociedade o manipula, o acorrenta. E nós já temos mais do que nunca a impressão dos nossos dias, em torno das nossas bolhas, dos nossos filtros, dos clãs, atualizado ao momento da cibercultura, onde nós agredimos o desconhecido, onde vociferamos impropérios somente porque aqueles outros não têm uma linha de pensamento, um direcionamento, uma escolha parecida com a nossa. Quando nós visitamos, meus queridos irmãos, o ambiente da religião, nós vamos encontrar que existe uma discussão em torno do bem e do mal. Quando nós viajamos para o ambiente da Pérsia, quando nós vamos encontrar Zoroastro ou Zaratrusta, antes do Cristo, nós encontraremos a proposta do bem e do mal. Como a ideia que do mal não pode surgir do bem, então nós temos deidades com a mesma força em sentido contrário, que evolui e chega na proposta maniqueísta, onde essas forças antagônicas estão em uma luta contínua e que nós vamos encontrar entidades com o mesmo poder que o Deus Criador. Eis porque Agostinho de Hipona asseverava que o mal não pode ser oriundo de Deus, porque Deus, sendo a essência do bem, não tinha como gerar o mal. Porque a luz não pode promover as sombras. Sombras
é a ausência de luz. E assim nós teremos a trajetória bíblica. Mas é importante que nós acompanhemos a evolução do instante, do cenário, do momento social, da luta primeira para que saiamos do politeísmo, para começarmos a dar os passos em torno do monoteísmo. Antes, esta proposta é que este Deus era que era o verdadeiro no meio dos outros deuses, para que depois pudéssemos identificar que só há um Deus Criador e que nós somos as criaturas. E quando a nossa mente busca folhear as páginas da Bíblia, perceberemos que alguns comportamentos ainda se encontram nos dias de hoje. É por isso que aqueles que conseguem fazer esta leitura identificam que a Bíblia não é uma proposta obsoleta, que na verdade é um mecanismo de amor, é uma luz luarizando o nosso mundo íntimo, já que o sol ilumina o mundo físico lá fora. Porque se entendermos que Caim e Abel são filhos de um mesmo pai, que seja por inveja, ainda que esta inveja se promova dentro do ambiente religioso, todas as vezes que um irmão ceifa a vida de outro, repete-se a história. É sempre um Caim eliminando um Abel. É sempre um irmão ceifando a vida de outro, inibindo a continuidade da sua vida nesse grande educandário. E já que nós falamos da Bíblia, é importante que nós saibamos que enquanto existir uma só pessoa com a proposta de recomeçar, ainda que exista um dilúvio de desequilíbrios, nós teremos a nau divina protegendo os Noés para que suplantem essas intempéries. E nós então começaremos a entender a evolução. Porque, queridos irmãos, se existia uma preocupação com o mal, no sentido do mal fora de nós, vem-nos um momento de elucidação. Esse instante ficaria marcado durante toda a trajetória da humanidade terrena, até que ela se plenifique. O nascimento do Cristo. Porque se a religião já asseverava o amor de Deus Criador, Jesus vem nos dizer do gene divino que dormita em nós e que nós precisamos despertá-lo. Imagine, pois, ainda nos dias de hoje, 2000 anos depois, a voz do Cristo registrada por Mateus no capítulo 5. Não resistais ao mal que vos queiram fazer. Como? Como? Ali, no não dito, o mal desar que pesa por sobre ti, não é a ação do outro por sobre você. O mal que lhe vilipendia, que lhe tisna,
que lhe inodoa é aquele que tu praticas. Então, pagai o mal com o bem. Porque Jesus vem nos asseverar a necessidade de sermos perfeitos, como nosso Pai Celestial é, nesta perfeição relativa que nos é concedida. Eis porque Ele assevera que é o semeador, lançando as sementes, e que cada alma é alheira, e se agasalha esta semente. Produções distintas existirão. Então tem solos que vão produzir um fruto, 30, 60. O importante é que nós mostremos o fruto de nossa crença. Ora, queridos irmãos, nós não estamos somente neste ambiente. E eis porque a ciência, ainda que se sentindo na condição de retirar os sentimentos, nós vamos encontrar essa condição instintiva, ainda que buscando através da filogenética a nossa evolução dentro de uma taxonomia. Nós entenderemos que se a ciência é a lente que permite ver a composição da matéria, Jesus torna-se-á para nós os óculos divinos que nos permitem fazer a leitura das potencialidades do nosso espírito. Se a ciência decodifica a matéria em suas condições infinitesimais, Jesus nos mostra os filões de riqueza divina, inacessível à matéria, mas perfeitamente exequível pelos sentimentos. Eis porque a doutrina espírita vem nos trazer a conjunção da ciência e da religião. Porque o livro dos Espíritos, ele tornará compreensível a razão, essa condição instintiva que ainda temos. Mas nos ofertará a água viva que desperta o gene de Deus adormecido em cada um de nós. Nos permitamos, queridos irmãos, acompanhar no Livro dos Espíritos. Questão 115. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Por isso que nós passaremos pela fieira da ignorância. Fomos criados simples e ignorantes. E no exercício do livre-arbítrio, nós vamos evoluindo, seja quando nós fazemos a escolha do amor, ou quando nós nos permitimos o erro, selecionando a mestra como a dor, porque invariavelmente nós evoluiremos.
Então, queridos irmãos, na nossa trajetória evolutiva, durante milhões de anos, estivemos dominados pela condição instintiva. Evoluímos e nos permitimos tisnar água límpida e mergulhamos no ambiente doentio da posse, nos hábitos que conspurcam o nosso espírito. E alimentamos o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E mantemos a condição de proteus em nossa alma, que dependendo da nossa invigilância ou do nosso comando, prorrompe-se porque real está em nós. Eis porque a necessidade desse autoconhecimento concedido pelo alto, para que nós entendamos o verdadeiro e o bom combate, este combate íntimo. Porque o mal não pode vir de Deus. Se nós fizermos uma analogia onde Deus é luz, a sombra não pode vir da luz, a sombra é a ausência de luz. Onde há luz, não há sombras, ao menos que exista um obstáculo no caminho do raio, então a sombra se faz por trás do objeto. É o homem que na grande maioria das vezes se torna um obstáculo para que Deus nele se apresente. Eis porque, queridos irmãos, nós vamos encontrar a luz da razão, que o mal é criado e mantido por nós. E a oportunidade divina é para que nós desconstruamos todos esses equívocos que temos tentado eternizar. Quando vamos dar continuidade ao livro dos Espíritos, saímos agora do primeiro livro para o terceiro, naquela parte de leis morais. A questão 629 vem nos falar da lei moral. E a lei moral é a referência do bem e do mal. E quando Kardec, na questão 630, assevera, interroga em torno do que é o bem e o que é o mal, os benfeitores espirituais elucidam. O bem é tudo aquilo que se encontra conforme a lei de Deus. O mal é tudo que está em oposição, em sentido contrário. Em síntese, Deus é amor. E tudo aquilo que vai de encontro é manifestação das sombras, da condição instintiva ou da deformidade dos hábitos que nós trazemos em nós. E mantemos os nossos reinos mesquinhos, egóicos, e levantamos as paredes para que a luz não se adentre. Quando é que isso ocorre? Quando nós tentamos justificar os nossos equívocos. Não, eu não fui agressivo. Eu apenas me protegi. Eu precisava dizer umas verdades. Doa a quem doer. Eu sou assim.
ao menos não disfarço. Eu sou verdadeiro, eu sou autêntico. Nós somos filhos de Deus. É verdade que ainda apresentaremos as garras, que ainda machucaremos. Mas o primeiro passo para combater esses equívocos é não tentar justificá-los, não explicá-los, racionalizá-los, não cobri-los, camuflá-los. O mal que habita em nós há milênios é a manutenção do nosso comportamento agressivo, egóico, por nós mesmos, porque ainda não decidimos efetivamente combater o homem antigo. Ainda gostamos, ainda nos sentimos evidenciados. Eis porque, queridos irmãos, da necessidade desta reflexão mais profunda. É bem verdade, meus queridos irmãos, que os hábitos estão diretamente relacionados com os costumes. Os costumes de um povo, a tradição. A força que mantém e que se faz necessário os avatares, os empreendedores, para interromper e trazer as novas faces do comportamento. E é necessário que não nos esqueçamos que quem abre jornada, quem abre estrada, sangra os pés. Jesus iniciou o grande movimento do autoconhecimento, mas nos deu a referência de quem somos a partir do momento que trouxe para a terra o nosso Pai. E Ele exemplificou o amor desse Pai por sobre todos nós. E eis, queridos irmãos, que aquele pequeno colegiado à condição de fermento começava a fermentar toda uma sociedade, porque nós estávamos transformando os ensinos religiosos em servo dos nossos desalinhos. O Espiritismo favorece-nos a partir do momento que faz essa abordagem sintética, que fala das inúmeras faces que compõem o homem, que nos traz o conhecimento social, fala também da nossa formação, mas nos assevera em torno dos germes, para que nós interrompamos essa sucessão de equívocos. É imperioso que identifiquemos os filhos,
que são espíritos que já foram e vieram, e no esquecimento momentâneo são ofertados aos pais, para que lhe esculpam um novo modelo, mas não com palavras, com exemplos. Porque quando os pais se prestam à condição de preceptores, identificando que os filhos não são anjos, mas são espíritos multisseculares, multimilenares, com tendências, com heranças comportamentais. E ali, na primeira infância, fica mais fácil manusear, modelar, esculpir. Por isso, queridos irmãos, que a doutrina espírita, através da caridade, nos dá o burio de aperfeiçoamento do ser, para que consigamos nos moldar, tendo a certeza que o mal não é uma criação divina, e que nós alimentamos, precisamos inibir este alimento para que ele feneça. Precisamos expandir a luz em nós, para que extingamos esses boções de sombras que se apresentam nos momentos de invigilância. Ora, queridos irmãos, observemos. Vamos lembrar um pouco do cenário. Lá fora, a turba ensandecida. Os que acompanham porque alguns estão indo. Outros que se sentem inseguros com a expansão da luz, porque a luz normalmente desfaz as sombras. E tem alguns que só têm construções sombrias, então vão tentar combater a luz. Aqueles outros que indecisos lavam as mãos. Por isso que estamos trazendo Pôncio Pilatos. Enquanto a massa ensandecida pedia para que se extinguisse a luz, tentando ceifar a vida do Cristo, Pilatos o apresenta em uma expressão latina, ecce homo, eis o homem. Não aquele homem que recebeu os açoites, a coroa de espinhos. O homem, no sentido de formato divino, de luz que carinhosamente pede espaço em nossas almas, com voz cariciosa aos arcanos do nosso ser, dizendo quem somos e que nós tememos. Nos acostumamos com o homem fera, de definir o nosso território. Tememos o que nos é desconhecido e nos negamos a divinizar a nossa trajetória, a santificar os nossos atos. Eis a luz, e como nós a tratamos, eis a oportunidade divina que bate a tua alma, todas as vezes que tu estás diante da decisão entre se beneficiar e prejudicar o coletivo, e entre o se sacrificar e auxiliar a comunidade.
para que as falenas brotem, é necessário romper a crisálida. Para que nós percebamos as potencialidades divinas, necessitamos combater o selvagem que ainda domina. Ó irmãos amados, sendo mal a criação nossa, ele é temporário. Um erro momentâneo pode implicar séculos de consequências. Se esta é a tua oportunidade em lucidez, se o Cristo, a condição de brisa, já arrefece o teu íntimo, se os seus ensinos já mostram os teus erros, modifica-te, porque invariavelmente tudo ao longo dos milênios modificar-se-á. O misantropo fadado está à filantropia. O egoísta transformar-se-á em humanista. O individualista será forçado a pensar no coletivo. Mas com que queres que Deus te toque? Com cítara ou com buril? Como tu queres angariar a felicidade? Com amor ou com a dor? Sim, queridos irmãos, há inegavelmente uma taxa de sombra em nós, criada e mantida por nós. O tempo de permanência depende da nossa anuência. Então, por que deixamos para amanhã? Por que não iniciamos hoje? Porque o Cristo aceitou o açoite, a coroa, a cruz, para nos dizer que temos condições de perdoar, de ajudar e de servir. A consequência é que, libertos das sombras, angariaremos a plenitude, e esta não se desfaz, nem na carne, nem fora da carne. Diferentemente da proposta maniqueísta, o mal não está na carne e o bem no espírito. O corpo, no conhecimento trazido pelo Espiritismo, é extensão do teu espírito. O corpo atende o comando do ser imortal. Comandes então o amor, e teu corpo será instrumento de auxílio. Silenciarás ante a agressividade, porque entenderás que o agressivo está enfermo. Soerguerás o tombado, porque perceberás que o caído é irmão teu, ainda que caminhando de forma desastrosa. Acenderá a luz no meio das sombras, ainda que assim te gastes, mas em prol do amor, e perceberás que os teus esforços, renunciando a ti mesmo, te despersonalizando para que o Cristo habite, estarás angariando a assertiva de Paulo: não sou mais eu que vivo,
mas Jesus que vive em mim. E quando isto ocorrer, perceberá que mal nenhum te toca, porque a luz não é visitada pela sombra, onde a luz não há sombras. Nesse instante tão decisivo para a humanidade, faz-se necessário que tu despertes e busque auxiliar dentro do conhecimento que tu já agasalhas, que tu já sedimentas. Combatas a sombra que ainda habita em ti. Muita paz para todos. Envolvidos neste ambiente de paz, vamos aos nossos passes. Senhor Jesus, eis que aqui nos encontramos. Nos permita, Mestre, em torno de ti, sentir a tua luz iluminar e reconhecendo os nossos erros. Hoje, queríamos pedir perdão a todos aqueles a quem agredimos. Ó Senhor, que o teu sopro leve a esses corações a quem machucamos. O nosso pedido sincero. E dizeis àqueles outros que agasalham na consciência a brasa de um dia nos ter machucado, que nós já o perdoamos e aprendemos, portanto somos gratos. Jesus querido, irmão amado, 2 milênios da tua passagem e ainda tão distantes, perdoai-nos e não desistais de nós, porque sem vós nada o somos. Fiquemos em todos na paz de Jesus. Que assim seja.